Fala pessoal, separamos aqui 10 questões sobre fundos de investimento para você aprender tudo e acertar essas questões na sua prova da CPA 20. Eu quero que tu veja e reveja esse vídeo quantas vezes tu precisar. Aqui na Academia Rafael Toro a gente faz o que ninguém mais faz. Então aproveita para curtir esse vídeo, te inscreve no canal e se tu ficou com alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários pra gente. Lembrando também galera que a gente deixou aqui na descrição um link com material muito especial. É as 100 questões dos conteúdos mais cobrados na CPA 20. Se você quer ser aprovado, você precisa dar uma olhada nesse material. Agora, passa a bola pro Toro. Toca a ficha aí, Toro! O investidor que queira investir em fundos de investimento em ações FIA abertos e indexados ao Ibovespa ou em ETF, Exchange Trend Funds, que tenham como referência o Ibovespa, devem fazer o quê? Então, letra A, pode comprar e vender o ETF em sua instituição financeira distribuidora. Não pode. Não pode fazer isso. Por quê? Porque o ETF, que é esse cara aqui, que ele é um ETF. Por que ele é um ET? Porque ele é o fundo, né? A classe dele, ele é aberta, né? Ele é de regime aberto, né? O regime dele é aberto, mas mesmo ele sendo aberto, ele é negociado em bolsa de valores, em bolsa, como se fosse um regime fechado. Então ele negocia em bolsa, você entra na bolsa de valores, no Brasil você entra na B3 lá, e você compra e vende o ETF na bolsa, como se fosse ações, como se fosse um fundo imobiliário negociado em bolsa, tá? Então mesmo ele sendo aberto, ele é negociado em bolsa de valores, né? E aí a outra ele continua e comprar e vender o FIA, o fundo de investimento em ações, via home broker. Não, tá tudo invertido, né? O FIA, você faz o quê? Você adquire as cotas dele, né? Através da tua aplicação, né? Pela instituição distribuidora, pela instituição financeira, você não vai na bolsa de valores. Então tá invertido esses dois carinhas, tá? Então B, pode comprar e vender ambos os fundos da B3? Não pode comprar ambos, né? Somente o ETF, né? C, pode comprar e vender ETF na B3 via home broker. Home broker é como se fosse o home bank, né? Das corretoras, né? Então isso tá verdade. E comprar e vender o FIA em sua instituição financeira distribuidora. Sim, isso é verdade, né? Você pode adquirir as cotas, né? Muitas vezes a gente utiliza, né? Na terminologia, né? Comprar e vender, né? Mas o mais correto é a gente falar que é aplicar e resgatar e não vender, né? Na terminologia correta é aplicar e resgatar, porque você não acaba transferindo, cedendo as cotas, né? Então a gente fala esse caso aqui, né? E D, pode comprar e vender ambos os fundos em suas respectivas instituições financeiras. Não pode comprar nas instituições financeiras, porque o ETF é somente pela Bolsa de Valores, tá? Pela Bolsa de Valores. Então, diante disso, né, mesmo que tenha utilizado a terminologia aqui, comprar e vender, essa aqui é a nossa única alternativa correta, porque as demais, de fato, estão erradas. Aqui foi só uma terminologia utilizada de forma diferente. A gente utiliza de forma mais precisa, comprar e vender significa você achar um vendedor e achar um comprador, né, para o seu devido ativo, tá? E isso é uma transferência, uma cessão, né? Quando a gente fala em classes abertas, né, na sua naturalidade, a gente aplica ou a gente resgata as cotas, né? A obrigatoriedade de vender ativos, né, fica para o gestor, né? Porque ele vai pegar o dinheiro que está na classe lá do fundo lá, e aí ele vai lá, ele vai comprar os ativos para a classe. Você só solicita, quero resgatar, quero aplicar. Aí você faz isso, né? Você não precisa encontrar um comprador ou encontrar um vendedor quando a gente está falando de fundo de ações, de renda fixa, né? Cambial, multimercados abertos, né? O ETF, sim, você tem que ir na bolsa, comprar e você tem que vender, alienar as suas devidas cotas. Resposta correta para nós é a nossa letra C, C de coração. O objetivo de uma classe renda fixa simples de um fundo de investimento destinado ao segmento de varejo é o de ter uma carteira de títulos com baixo risco de crédito e baixo risco de mercado. Esse objetivo é atingido por uma carteira composta pelo quê? O que faz o renda fixa com essa parte, a tipificação de simples, né? A parte do simples, né? Ele é um tipo de fundo que não precisa, né? Do que? Primeiro ponto, né? O API do cliente. Ele é muito simples, é tão simples, não precisa nem de API do cliente. Ele é uma classe que sempre é aberta, não pode ser fechada. E ela foi criada com toda essa função para quê? Aquele dinheirinho que está parado na conta poder ser aplicado de uma forma muito rápida num fundo de investimento. Só que esse fundo de investimentos, ele vai aplicar aonde, né? Na sua constituição, na sua ideia, em títulos públicos federais.
Por quê? Porque o governo vai conseguir pegar um dinheiro de uma forma barata, vai remunerar. Os títulos públicos federais têm um risco chamado de soberano. O que quer dizer soberano? Que o governo não vai dar calote, né? Ele está acima de uma possibilidade de risco de crédito. No pior dos casos, o governo ele vai emitir papel, vai emitir dinheiro e pagar suas contas, né? Vai gerar inflação? Vai! Mas ele consegue pagar suas contas por imprimir o dinheiro. É tipo você vai dar um calote, não tem dinheiro. Se você tivesse na sua casa uma impressora, pega, cria dinheiro e paga, você, não dei calote. Mas com todo mundo fazendo isso, aí vai ter muito mais dinheiro, gera inflação, né? Por causa da parte do dinheiro que está em circulação no mercado. Só que esses fundos, eles também podem, desde que seja avaliado pelo gestor, né? Eles colocarem em crédito privado, mas não pode ultrapassar 50%. Não pode. Ele pode botar em crédito privado, mas aí ele tem que ter a mesma classificação e análise do gestor, que ele seja parecido com um soberano. Ou seja, AAA, né? Instituições financeiras com baixíssimo risco de crédito, grandes instituições tão grandes que não poderiam quebrar, o que a gente chama em inglês too big to fail, né? Muito grande para quebrar. Então o gestor pode considerar isso, né? Porque eles são fundos que é para remunerar rapidamente, ele não precisa nem fazer análise do API, como eu te comentei. Ele sempre é uma classe aberta, não pode ser fechado. Então essa é a ideia. Mas o gestor pode fazer essa análise e colocar. O segundo ponto, como esse é um dinheirinho de fácil acesso, para as pessoas não terem deixado dinheiro na conta corrente, mas também poder acessar, é só o que está na conta corrente parado. Não, tu pode investir nesse tipo, mas a ideia inicial é para isso, o dinheiro não ficar parado e poder aplicar de uma maneira muito fácil, tá? O que acontece? Ele tem que ter baixo risco de mercado. E o que significa baixo risco de mercado? É que o prazo de vencimento do título ele tem que ser muito curto, não ter possibilidade de oscilação muito drástica. Então a gente vai chamar esses caras sempre de baixo risco de mercado, baixo risco de crédito e muita liquidez nos ativos que estão compondo os ativos da classe do fundo. Sempre isso. Então o fundo de renda fixa simples ele é um dos fundos com menor risco que se tem, por todos esses motivos. Então vamos ver como ele vai ser composta a sua devida carteira? Letra A, títulos do governo federal, verdade, e alta duração. Alta duração não, alta duração quer dizer que é um prazo muito longo. Muito longo. A gente não quer um prazo muito longo, que o governo vai pagar só daqui a 10 anos. Não, tem que ser rápido e curtinho, porque as pessoas vão pedir o seu dinheiro de volta, tá? Então alta duração, não. B, títulos de instituições financeiras e de baixa duração. A carteira pode ter isso? Pode, mas o objetivo não é atingido por causa disso. Tanto que na parte do crédito privado, ele tem que ter menos de 50%. O que quer dizer isso? É que esse fundo de renda fixa simples, ele não pode ser caracterizado, tipificado como crédito privado. Ele não pode. E por causa disso, isso aqui está equivocado. Não que ele não possa colocar títulos de instituições financeiras com baixíssimo risco de crédito pela avaliação, como se fosse avaliação como muito próximo do governo. Não é que não pode. O ponto é que o objetivo não é atingido baseado nas instituições financeiras, mas sim nos títulos públicos federais. Letra C, títulos do governo federal e de baixa duração. Verdade. Quando ele diz títulos do governo federal, risco soberano, ou seja, o risco de crédito é nulo. A gente nem chama de risco de crédito, a gente chama de risco soberano. Tá? E de baixa duração, exatamente. Quando a gente fala de baixa duração, a gente está falando da volatilidade, do risco de mercado. Mais longo prazo, mais risco de oscilação, mais curto prazo, menos risco de oscilação, ou seja, risco de mercado. E aí na classificação, que a gente chama da classificação da Ambima, a gente chama isso de duração, né? Então esta é a nossa ideia. Então isso aqui tá tudo certo, tá? E letra D, título de instituições financeiras de alta duração. Aí tá tudo errado, né? Então a resposta para nós, nossa letra C, C de coração. Os fundos de renda fixa referenciados à taxa DI 1 e 2, de mesma taxa de administração e distribuído aos investidores de varejo, obtiveram os retornos conforme o quadro abaixo. Fundo 1, 98 do DI, mês 2, 97, 99, 98. Tá tudo certo, né?
Fundo 2, 105, opa, deu mais que a taxa DI. 95 deu menos que a taxa DI. Ah, mas deu 90, mas deu menos. 100 deu mais e deu 97. Mesmo você aparentando que o fundo 2 dá mais rentabilidade, 105, 95, né? Na média, vamos botar uma média simples, daria 100%. O fundo 1, ele é muito mais aderente ao seu objetivo. Qual que é o objetivo? Entregar a taxa DI. É isso, por quê? Porque os fundos referenciados, né? E aí aqui ele está dizendo DI, eles têm que investir 95% naquilo que ele está referenciando, que é o DI. Então 95% tem que ser em DI. E aí os outros 5% podem ser em outras coisas. Mas uma pessoa, um cotista que aplica nesse tipo de fundo, ele utiliza muito isso para ter a rentabilidade da taxa de juros. Buscar muito para aplicações, por exemplo, para fundo de reserva de emergência, para eu ter um capital disponível ali. Então, para isso que eu aplico em fundos com referenciados taxa DI, né? E não para ficar rendendo mais e menos e tudo mais, né? Então, esse 2 aqui, ele tá tomando mais risco de crédito. Porque isso aqui é 95 na estrutura de produtos. Só que na composição do fundo, tá? Da classe do fundo, o que acontece? Nos fundos referenciados, 80% do patrimônio ele tem que estar atrelado a créditos da estrutura de título público federal ou ativos de risco muito bom, que poderia ser considerado como se fosse título público federal. Por exemplo, grandes bancos. Só que os outros 20%, ele pode tomar um risco de crédito privado. Pode, e até pode botar em qualquer tipo de coisa. Então, existem muitos fundos referenciados que a estrutura é seguir um índice, por exemplo, o IPCA, que aí eu vou aplicar mais para longo prazo e vou aceitar tomar um risco de crédito. Agora, um DI, taxa DI, que é para fazer muito, a função desse tipo de fundo, a classe do fundo, é para deixar ali na liquidez diária e tudo mais, não é esse intuito. Então, a gente estaria olhando muito mais para um fundo 1 do que para um fundo 2. E, Toro, por que não dá exatamente o 100%? Porque o fundo tem custos, né? Mesmo aplicando em títulos que paguem 100% da taxa de juros e grandes bancos e tudo mais, o que acaba acontecendo? E implantando no governo, LFTs e tudo mais, vai acontecer, tem taxa de administração. Então, taxa de administração, taxa de gestão vai diminuir a rentabilidade, né? Então, mas o fundo 1, ele é um cara que está entregando muito ao que eu estou buscando, né? Então, letra A, 1 está mais aderente ao objetivo do fundo, verdade. Está mais aderente o 1 do que o 2. B, 2 é um fundo que não marca seus títulos no mercado. Tem que marcar, por quê? Porque ele está dizendo que são investidores do varejo, né? E obrigatoriamente, quando é distribuído a investidor do varejo, ele acaba sendo marcado a mercado, né? C, é um fundo que o 1 não marca a mercado, marca sim a mercado. Tanto o 1 quanto o 2, né? Eles marcam a mercado. Na letra B fala do 2, marca mercado, e a letra C fala do 1, que sim marca mercado também, porque os dois foram distribuídos aos investidores de varejo, tá? Então, por isso aqui, ó, B e a C estão equivocados. E D, 2 está mais aderente ao objetivo do fundo. Não está, porque ele fica oscilando, né? 95, 95, 113, 97. Ele não é estável, a gente busca aqui uma estabilidade. A palavra-chave, quando a gente busca em fundos DI dessa forma, fundos renda fixa simples e tudo mais, né? Ou de curto prazo, a gente busca uma coisa chamada previsibilidade. Né? E nesse fundo 2 aqui, a gente não tem essa previsibilidade. Pode dar mais ou dar menos, né? Então, a gente está na resposta para nós, a nossa letra A de aprovado. A compensação de imposto de renda em aplicações em fundo de investimento pode ser 1, 2 e 3. Contém 1, 2 e 3. Primeiro a gente lê a pergunta, né? Está correto o que se afirma em. Então está falando de compensação de imposto de renda em fundos de investimentos, né? Então o que acontece? Quando são fundos de investimentos que a gente vai chamar de abertos, né? Abertos, ou seja, tem resgate, pode compensar? Pode. Como é que funciona? Ele tem que ser na mesma classificação. Então, se for renda fixa a curto prazo, tem que ser com renda fixa a curto prazo. Se for renda fixa longo prazo, tem que ser com renda fixa a longo prazo. Se for ações, tem que ser ações. Só existe essas 3 classificações para a Receita Federal, tá? Só existe essas 3. Aí o multimercado não existe para a Receita Federal. Ele tem que se classificar um desses 3 caras. Só que além deles serem nas mesmas,
ele tem que ser com o quê? Com o mesmo administrador. Ou na mesma aplicação por conta e ordem. Como assim conta e ordem? Quando uma corretora, por exemplo, ela distribui vários fundos, ela faz uma distribuição, uma aplicação por conta e ordem, o que acontece? Todas as aplicações são no nome dela. Porque tem vários administradores. Então ele pode fazer compensar prejuízos não com os mesmos administradores, mas com ele, porque ele fez a aplicação por conta e ordem, tá? Agora, continua tendo a mesma regra, que é curto prazo, longo prazo e ações com ações. Essas que são as regras, tá? Quando a gente está falando de fundos fechados, por exemplo, os fundos fechados, né? Ó, os fechados, aí nós temos que analisar como é que funciona, né, a parte que são negociados em bolsa de valores, né? Na verdade, não falando nem com fechado, mas vou trocar aqui a palavrinha aqui para bolsa de valores, né? Ó, bolsa de valores. Porque daí nós temos que a compensação de fundo imobiliário com fundo imobiliário, nós temos os ETFs de renda variável, que aí eles podem compensar entre renda variável, que não precisa nem ser com o próprio ETF, mas aí são regras da bolsa de valores. No aberto, são essas as regras aqui. Aqui são coisas diferentes. Então, feita pelo investidor, mesmo que ainda não tenha vendido suas cotas com prejuízo. Não é o investidor que faz isso, quem faz isso, o responsável é o administrador ou a instituição que fez a aplicação por conta e ordem, né? E ele precisa resgatar suas cotas, só que está tudo falso, né? 2. Feita apenas entre fundos de mesmo tratamento tributário. Verdade. Curto prazo, longo com longo e ações com ações. Isso aqui é verdade, né? Então a primeira ela é falsa, né? Já eliminamos aqui. Então agora vamos ver a 3. Declarada no imposto de renda da pessoa física, deduzindo a base de cálculo do imposto a ser pago na declaração de ajuste anual. Não se deduz, né, a base de cálculo do imposto, né, da declaração anual. O que é essa declaração de ajuste anual? Ela é o teu salário, por exemplo. No teu salário, tu pode deduzir o quê? Despesas médicas, dependentes, né, PGBL, aí isso pode. Mas não prejuízo de um fundo de investimentos. Isso não pode ser feito. Então, essa terceira aqui ela é falsa, que a gente já pegou ali. Então, a terceira aqui está errada. Resposta correta para nós é a nossa letra B, B de Brasil. Uma carteira é composta por contratos de DI futuro e por NTNB. Dentre as opções a seguir, o benchmark mais apropriado para essa carteira seria o quê? Benchmark é o índice de referência. E aí você vir aqui, ele vai trazer o IRFM, tá? Da onde vem esse IRFM? A gente tem um índice que é o índice de mercado Ambima, né? Que é o chamado IMA geral, índice de mercado Ambima, o índice geral. O IMA geral é formado por todos os títulos públicos todos os títulos que compõem a dívida pública, todos, né? Que é o IMA geral, é o grandão aqui que abarca todos os títulos que compõem a dívida pública. Aí embaixo dele eu tenho outros índices específicos. Eu tenho aqui o IMA-B, que é o índice de mercado Ambima B, que o objetivo aqui, né, qual que é o critério? Ele é formado por títulos públicos atrelados à inflação medida pelo IPCA, né, pelo IPCA. Então esse é o IMA-B. Depois eu tenho aqui o IMA geral XC. O que é o IMA geral XC? Ele segue a mesma lógica do IMA geral, mas ele não tem aqui os títulos que compõem a dívida pública indexados ao IGPM, tá? Então ele tem todos menos o IGPM, por isso que ele chama XC, tá? Por quê? Porque a NTNC, que era o título público federal indexado ao IGPM, a gente não tem mais emissão dele, então tem só um lastrinho aí de títulos que ainda não venceram. Então, no IMA geral ele entra, mas seria mais interessante você ver o IMA geral sem a NTNC, sem essa NTN indexada ao IGPM, porque não tem mais emissão dela, né? Então esse é o IMA geral XC. Aí depois eu tenho o índice aqui ele, né, que a gente falou, o índice de renda fixa de mercado. E o índice de renda fixa de mercado, ele traz ali os títulos públicos
pré-fixados, traz os títulos públicos pré-fixados, esse é o índice de renda fixa de mercado. E eu tenho aqui o IMA-S. O que é o IMA-S? É o índice de mercado ANBIMA-S, que é formado S de Selic, né? Ou seja, formado por títulos públicos atrelados à Selic, basicamente as LFTs, né? Letra Financeira do Tesouro, e o pré aqui, basicamente as LTNs, né? Letra do Tesouro Nacional. Então, é assim que é composto o IMA geral, tá? Bom, quando a gente fala de DI futuro, você precisa lembrar que o contrato de DI futuro, ele é um contrato pré-fixado, tá? Ele é um contrato pré-fixado. Então, o mais interessante é você olhar um benchmark que seja pré-fixado. Então, o mais interessante é você olhar quem? O IRFM, tá? Então, para o DI futuro, o benchmark mais apropriado é o IRFM. E para a NTN-B? Para a NTN-B, o mais apropriado é o IPCA, porque é o que vai ali indexar a NTN-B. A NTN-B é indexada ao IPCA, né? Pré mais IPCA. Então, qual que é o mais apropriado? IRFM, índice de renda fixa de mercado, porque ele é pré-fixado, vai ali em linha com a característica do DI futuro, e o IPCA, que é o que vai indexar a NTN-B. Então, a resposta correta aqui é a letra D de Delta. E aí, pessoal? Estão gostando desse vídeo? E o que é diferente, né? Não é apenas sobre questões, mas sim como você aprender o conteúdo e garantir que você vai estar vendo aquilo que realmente faz sentido para a tua prova. Já se inscreveu no canal? Já deixou tua curtida? Sim? Então vamos seguir aqui. Ainda temos 5 questões que separamos para você. Lembrando, link na descrição com as 100 questões da CPA 20 dos conteúdos mais cobrados. Vamos voltar pro vídeo agora. Vai lá, Toro! Segundo a Secretaria da Receita Federal, 1, 2 e 3, e contém 1, 2 e 3, a gente lê a primeira pergunta, né? Está correto o que se afirmar em? Então, o que está correto aqui, né? Vamos ver, né? Então, vamos lá. 1. As alíquotas de imposto de renda nos fundos de investimento de curto prazo, de longo prazo e de ações são diferentes em composição dos títulos e suas carteiras. Isso aqui é verdade, né? Verdade verdadeira, né? O que acontece, né? A parte quando a gente fala de curto prazo, a gente está falando que são os fundos de renda fixa com prazo médio menor que 365. Touro, menor ou igual, né? Não era 60 dias? 60 dias não é para a Receita Federal. 60 dias, o prazo médio, né? É para a CVM. A CVM considera curto prazo quando o prazo médio é menor que 60 dias. Quando nenhum ativo for maior que 375 dias e que todos os ativos sejam de classificação título público federal ou do mesmo risco, tá? Agora, para a Receita Federal, curto prazo é só 365. Quando for longo prazo, daí ele vai falar que é o seguinte, ó, quando é longo prazo, ó, bota aqui, né? Longo prazo, aqui é curto prazo, né? Longo prazo, o prazo médio tem que ser maior que 365. E aí, qual que é a diferença dos dois para tributação? Quando é curto prazo, o que que acontece? A alíquota começa em 22,5 e para em 20. Então, a gente tem lá, né? A gente tem no curto prazo, né? É o seguinte, de 0 a 180 dias vai ser 22,5%. E de 181 até infinito vai ser de 20%. Agora, quando ele for de longo prazo, aqui não é mais infinito, aqui é o dobro, 360. Aí fica 361 até o dobro, 720, vai para 17,5. E aí nós temos 721 dias até infinito de 15%. Então isso aqui é verdade. E na de ações, quando a composição de ações, né, for no mínimo de 67% de ações, aí ele vai ser considerado de um fundo de investimento em ações, que aí a alíquota dele é de 15%. Então tá tudo certo. Tá tudo certo esses carinhas aqui, né? 2. Os fundos de investimento em ações não estão sujeitos à retenção do imposto de renda denominada Come-Cotas. Isso aqui também é verdade, né? O que que acontece? Vamos apagar esses carinhas aqui que a gente já tem agora, né? Tudo mais que a gente já viu como é que funciona. O que acontece? O Come-Cotas, ele é uma antecipação, né? Come-Cotas aqui, né? Ele é uma antecipação do imposto de renda. E ele ocorre, né? Nos fundos de investimento renda fixa, principalmente neles, né? No curto prazo, com a menor alíquota, ou seja, 20%. E nos de longo prazo, na menor alíquota, que é 15%, tá? Em ações não tem. E tanto faz se ele é aberto ou fechado, né? Desde o final de 2023, né, surgiu uma lei que é a 14754, né? Não precisa decorar o número da lei, mas surgiu essa lei dizendo que
tanto nos abertos quanto nos fechados, né, vai ter o come cotas. É isso, é isso. Se o fundo ele tiver incidência de come cotas, é indiferente ser aberto ou ser fechado. É isso que a legislação veio para dizer. E aí ele, claro, colocou, né, quais são os fundos que podem ter, né? Na regra normal, nós estamos falando nos fundos de investimento em renda fixa. Nós temos outros que também têm o come cotas, como por exemplo o ETF, né, de renda fixa ele também tem. E tem outros que podem ter, mas pode não ter. Sério, ele vai ter que respeitar algumas regrinhas. Mas aqui ele perguntou somente do fundo de ações. E o fundo de ações não tem come cotas. Aqui, não, o fundo de ações não tem nem come cotas e nem IOF, tá? Então, da verdade. E 3, as alíquotas do imposto de renda incidentes no resgate de recursos aplicados em fundos de investimentos de curto e longo variam em função do prazo que o investidor mantiver a aplicação. Verdade, né? Se ele deixar lá 1000 dias, o curto prazo vai ser ao total de 20%, né? E o do longo prazo, ele vai ser o quê? Baseado, né, nesse período que vai ser de 15%. Então, varia também em relação ao seu devido prazo em cada um deles. Então, todas são verdade, né? Então, nenhuma delas é apenas, né? Apenas, como a gente viu a tabelinha, né, da parte da renda fixa, né? E a resposta, então, é todas a nossa letra D de Dinamarca. Em relação à tributação dos fundos de investimento imobiliário, pelo imposto de renda, é correto afirmar que, letra A, os lucros auferidos pelo fundo e que sejam distribuídos aos cotistas devem ser tributados na fonte alíquota de 15%. Tá errado! Claro que tá errado, né? Então é zero. Não, também não é zero. Como assim, pelo amor de Deus? Agora que acertar eu errei. É isso aí, ó. Esse cara não é 15%, é 20%. Por quê? Porque a alíquota, tanto de quando você recebe por amortização, distribuição de dividendos ou alienação de cotas, né, é de 20%. A pessoa física que é cotista do fundo de investimento imobiliário pode ser isenta, mas não que sempre é isento. Sério? Exatamente. Olha só, nós temos o Fundo de Investimentos Imobiliário, o FI, né? E aí o que acontece? Quando ele distribui o lucro através do que a gente chama de dividendos, o cotista que está aqui, se ele for uma pessoa física, ele pode ser isento. Pode. Por que pode ser isento e não que ele seja isento? Porque precisa seguir algumas regras para que este dividendo aqui, ó, essa distribuição do lucro, seja isento. E quais são essas regras? A primeira regra que nós temos é que o fundo de investimentos imobiliários, esse FI, né, ele tem que ser o quê? Ele tem que negociar em bolsa ou em balcão. Ah, é? Exatamente isso aqui. Essa é a primeira regra, tá? Se ele não for negociado em bolsa de valores ou em balcão organizado, ele não vai ser isento de imposto de renda, mesmo que essa pessoa seja pessoa física, tá? A primeira regra. A segunda regra é que este fundo de investimentos imobiliário, ele tem que ter no mínimo 100 pessoas, 100 cotistas, no mínimo, sério? Exatamente. Mas não era 50, era de não é mais, tá? Era de até final de 2023, ali no finalzinho, ele era de 50 cotistas. Aí a lei mudou e botou 100 cotistas. Ah, é? Exatamente isso. Então, se for negociado em bolsa ou em balcão, tiver 80 cotistas, a distribuição dos dividendos não vai ser isenta, entendeu? Ah, entendi. Então tem essas duas regras. E aí, se tem essas duas, aí ele é isento? Ainda não, meu Deus do céu. Por quê? Porque este bonequinho aqui, sendo pessoa física, ele não pode ter mais do que 10% das cotas deste fundo. Ou seja, tem que ser menor do que 10%. O que eu quero te dizer? Imagina que temos dois cotistas, esse aqui e um vermelhinho. O vermelhinho, né, ele tem o quê? 25% das cotas. 25% das cotas? Exatamente. O que acontece? O bonequinho verde é isento, o bonequinho vermelho não é isento. Ah, tem um outro caso? Tem. Poderia ser, por exemplo, aqui a distribuição de dividendos, fiz 3 flechinhas, tá? Seja para uma outra pessoa jurídica. Esta pessoa jurídica não é isenta do imposto de renda. Mesmo sendo negociado em bolsa ou balcão, tendo mais de 100 cotistas, a pessoa jurídica está recebendo o dividendo, não é isenta. Lembre, eu estou falando dos dividendos. Por quê? Porque se for venda de cotas na bolsa, o bonequinho verde vai pagar igual. Qual a alíquota? 20%. Perfeito? Entendi. Então vamos para a próxima. B. Trata-se de uma modalidade de aplicação isenta de imposto para a pessoa jurídica, errado, né?
Aqui errou, né? Errou sobre os ganhos de capital e ou rendimentos na alienação, né? Ou resgate de cotas, né? Então, tudo mais, né? Então, é errado, né? C. Há dois tipos de fatos geradores. A distribuição dos lucros oferidos pelo fundo aos cotistas, verdade. E a obtenção de ganhos de capital na alienação de cotas. Exatamente, você pode receber o dinheiro através dos dividendos, da amortização de cotas, que é a distribuição do patrimônio que nós temos, né? Isso aí, qualquer fundo que tenha, qualquer pessoa jurídica que tenha, né? Ou nos ganhos de capital na alienação de cotas. Você vendeu as cotas, pum, você tem essa graninha aqui. Isso aqui é tudo verdade. São esses dois fatos geradores. A distribuição do lucro ou o ganho de capital, né? E D, o imposto apurado deve ser recolhido pelo próprio titular das cotas em 31 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Não, né? Quando você vende as cotas, né, que você tem na Bolsa de Valores, por exemplo, você tem que recolher no próximo mês. É assim que funciona, e não no final de junho e no final de dezembro, tá? Então isso aqui tá equivocado, tá? Então, resposta para nós, nossa letra C, C de coração. As cotas da classe de um fundo de investimentos imobiliário que possui 120 cotistas são negociadas em bolsa de valores. Sabendo que nenhum cotista detém mais do que 10% das cotas emitidas, é correto afirmar sobre a tributação de investimentos de pessoa física que, olha só, esse fundo de investimentos imobiliário aqui, ó, o que está acontecendo com ele, né? Ele está seguindo, né, as duas regras dele, que é bolsa ou balcão, né? E ainda por cima tem mais do que 100 cotistas. Tem mais de 100 cotistas. Doutor, não é 50? Não. Mudou essa regra no final de 2023. Antigamente, quando o fundo imobiliário tinha mais de 50 cotistas, aí ele entraria nessa regra. Mudou para 100 cotistas. Aí, se o fundo tem isso aqui, ele ganha uma estrelinha. Estrelinha é dizendo o seguinte, ó. Quando a gente distribuir dividendos e o cotista for pessoa física, ó, vou botar PF, tá? É prato feito, não é pessoa física. For pessoa física, e essa pessoa física tiver no máximo, né, ou seja, tiver menos do que 10% das cotas do fundo, né, esta pessoa física aqui, ela é isenta no quê? Nos dividendos, apenas nos dividendos. Na amortização e na venda das ações, das cotas, né, da alienação das cotas, ele é tributado a alíquota de 20%, tá? Então, ó, vamos pedir o quê? Haverá isenção sobre a distribuição periódica de rendimentos, que é os dividendos, mas não sobre o ganho de capital. Ó, aparentemente isso aqui tá tudo certo, né? Ó, vamos lá. Vamos ver as demais alternativas. B, haverá isenção sobre o ganho de capital. Não, não tem isenção sobre ganho de capital. Tem de dividendos, como se fosse ações. Ações, você tem isenção na venda das ações? Não. Ah, mas tem a regra dos 20%. Não, mas ações não tem isenção. O que tem isenção é os dividendos, né? Mesma coisa. Então, ganho de capital não tem isenção. Mas não sobre a distribuição, né, periódica, está invertido, né? Está exatamente invertido, né? E C, haverá isenção sobre a distribuição periódica de rendimentos e sobre o ganho de capital. Ganho de capital não tem isenção. Vai pagar 20%, né, de alíquota, tá? E D, não haverá isenção sobre a distribuição. Vai ter. Haverá distribuição de rendimentos nem sobre o ganho de capital. Sobre o ganho de capital, estava certo. Então, de fato, né, a nossa alternativa correta aqui é a nossa letra A de aprovado. Um investidor interessado em investir a longo prazo em títulos públicos e privados, sem a incidência de recolhimento do imposto de renda na modalidade de come-cotas, poderá investir através de o quê? Então ele falou o seguinte, ó, eu quero renda fixa, né? Porque, ó, título público, né, e privado. Maravilha. E eu não quero, não quero come-cotas. Eu não quero come-cotas. Então vamos lá. Letra A, fundo multimercado, juros e moeda. Este aqui, ele vai ter come-cotas, porque ele vai ser classificado como um fundo de investimentos falando para a Receita Federal. Essa classificação multimercado, juros e moeda, ele acaba sendo, né, uma classificação da Ambima, esse nomezinho da Ambima, né, nem da CVM, tá? Fundo de investimentos renda fixa, tá? E aí vai ter que olhar se ele é longo prazo ou curto prazo, normalmente eles são de longo prazo, né? E aí ele seria classificado como longo prazo para a Receita Federal e ele vai ter a incidência do come-cotas de 15%. Por quê? Porque é um fundo que começaria em 22,5% e cairia para 15%. E como a menor alíquota é 15% dele, ele sofreria come-cotas em 15%. Então isso aqui não está correto por causa do come-cotas, tá? Maravilha. B,
Fundo de investimentos em direitos creditórios com composição mínima de 67% em direitos creditórios e que sejam entidades de investimentos. Verdade, isso aqui não tem come cotas, pode estar investindo em títulos públicos, porque tem os 67 no mínimo, então 33 poderia estar em título público, e 67 estaria em crédito privado, então acaba sendo um fundo de investimentos que não tem come cotas. Como assim, Toro? Me explica mais, que regra é essa? O que acontece? Desde a legislação, a lei 14.754, que entrou no final de 2023, essa legislação aqui ele fala sobre a parte offshore, ou seja, toda a parte de tributação no exterior, mas também fala sobre os fundos de investimentos, né? Principalmente mudando a relação dos fundos fechados. O que acontecia no passado, tá? Era o seguinte, até o final de 2023. Quando um fundo ele fosse classificado a sofrer incidências do come cotas, por exemplo, os fundos de investimentos renda fixa, tá? Esse tipo de fundo, ele poderia sofrer incidência de come cotas, tá? Aí a gente olharia, né? É curto prazo ou longo prazo? Qual que é a menor alíquota do curto prazo? 20%. Qual que é a menor alíquota do longo prazo? 15%. Então, no final do mês de maio e no final do mês de novembro, no último dia útil desses meses, tá? Ele vai sofrer uma antecipação do imposto chamado come cotas, tá? Só que todos os fundos de investimento renda fixa, curto prazo, longo prazo, não. Apenas aqueles que eram classificados ainda por cima como regime aberto. Se ele era classificado como regime fechado, ou seja, você não conseguiria resgatar ou aplicar a qualquer momento, nos fechados, mesmo sendo um fundo de investimentos em renda fixa, ele não sofria a incidência do come cotas. Esta legislação aqui modificou isso e disse, agora, tanto faz se é aberto ou fechado, vai sofrer incidência de come cotas, desde que o fundo sofra incidência. Então, por exemplo, fundo de investimentos em ações, ele não tinha come cotas, então não vai ter nem aberto nem fechado. Fundo imobiliário, ele não sofre come cotas, né? Ele não sofre, então ele não sofre come cotas de jeito nenhum. É isso? Exatamente isso. Só que tem um tipo de fundo, que é o fundo em direito creditório, e o que acontece? Se ele investir menos de 67% de direitos creditórios, Toro, mas é 50%. 50% a regra é para a CVM classificar um fundo em investimentos em direitos creditórios. 50% em direitos creditórios, a CVM. Aqui a gente está falando de tributação. E tributação a gente não lê CVM. A gente lê Receita Federal Brasileira e a legislação de tributos. Então, neste caso, a Receita Federal Brasileira, junto com toda a legislação e tudo mais, faz o seguinte, se você estiver investindo no mínimo 67% e em direitos creditórios e ainda ser classificado como entidade de investimentos, a tua alíquota não vai ser esta. Não. Vai ser 15% fixo e ainda por cima não vai ter come cotas. Se você investir menos de 67 ou não for classificado, e ainda por cima, né, pode ser um dos dois, né, não ser uma entidade de investimentos, aí você vai ser um fundo de investimento de direitos creditórios, vai ser tributado como se fosse um fundo de renda fixa. Aí vai ter come cotas e aí as alíquotas vai depender se é curto prazo ou longo prazo. É assim que funciona. Toro, o que é uma entidade de investimentos? Entidade de investimentos é quando existe dentro da estrutura dos fundos, tá, uma gestão profissional. Ou seja, não tem interferência do cotista na parte dos investimentos. O cotista não diz, investe naquilo, tira esse investimento que eu não quero, tá? É quando o gestor toma todas as decisões sozinho. Não tem interferências do cotista. Esse é o ponto. Então, se ele for classificado como entidade de investimentos, ou seja, os gestores tomam suas decisões e ele ainda por cima investe mais de 67% de direitos creditórios, ele não sofre incidência do come cotas. Isso é uma regra que nós temos aqui, tá? Então, isso aqui entraria. Maravilha. Ele está investindo em títulos privados? Tá, porque são direitos creditórios. Direitos creditórios são títulos que nessa classificação que a gente vai estar ali, né, pode ser investido, né, em parte em crédito privado. E títulos públicos também. Ele pode estar investindo em títulos públicos também. Então, aqui encaixaria essas regras, tá? Letra C, fundo exclusivo de ações Ibovespa ativo.
Ações, primeiro, não é título público nem privado. Então, né, já está equivocado aqui. Segundo ponto, né, é que exclusivo, antigamente, quando a gente falava de fundo exclusivo, é porque o investidor, ele colocava o quê? Ele colocava esse fundo exclusivo como regime fechado. E antes dessa legislação em verdinha que eu botei para você, todos os fundos fechados, né, eles acabavam não tendo come-cotas. Então, hoje, não é essa parte do exclusivo que modifica, né? Porque não é que o exclusivo ele era sempre fechado, mas ele poderia e todo mundo construía o fundo exclusivo através de regime fechado, né? Então, isso aqui tá errado, né? Mas pela palavra de ações a gente eliminaria. E D, fundo exclusivo fechado de renda fixa de longo prazo. Aqui é o que antigamente se construía para fugir do come-cotas. Por quê? Porque esta palavrinha aqui, ó, o fechado, né? Ele dizia, opa, não vai ter. Ah, mas Toro, mas eu quando invisto nos meus 10, 20, 50, 100 mil reais, eu não quero um fundo fechado, eu quero poder resgatar a qualquer momento. Pois então, mas exclusivo significava o quê? Significava que era de apenas um cotista. Então esse exclusivo é, por exemplo, o Rafael tem lá 20 milhões de reais. Ele quer fazer investimentos. Aí ele abria uma estrutura para ele sozinho, exclusivo para ele. E aí ele montava esse fundo através de fechado para ele não ter a incidência do come-cotas. Isso era no passado. E aí ele botava, em vez de ele comprar um título público, ele comprar um CDB, ele fazia essas funções, e toda vez que vencia um título, ele teria que pagar imposto na pessoa física, botando na estrutura do fundo, ele só pagaria quando ele resgatasse, quando ele pegasse o dinheiro de volta, quando amortizasse as cotas. Então era uma estratégia para fugir do come-cotas. E essa legislação modificou isso. Falou assim, ah é? Vocês estão querendo fugir do come-cotas? Então vou tributar todo mundo. Que seja fechado. Então, essas palavrinhas agora, fechado, não faz a menor diferença. E por ser um fundo renda fixa de longo prazo, ele vai sofrer sim a incidência aqui do come-cotas em 15%. Por que 15%? Porque quando é longo prazo, a menor alíquota é de 15%. É assim que funciona. Mas esse não vai mais conseguir fugir, né? Então a resposta correta para esse que o investidor deseja teria que ser um fundo de investimento de direitos creditórios compondo no mínimo 67% em direitos creditórios e que seja uma entidade de investimentos. Resposta vai para nós, nossa letra B, B de Brasil. Segundo as regras e procedimentos de administração e gestão de recursos de terceiros da Anbima, para o apressamento dos fundos de investimentos, eles deram 1, 2 e 3, né? E quando nos dão 1, 2 e 3, o que a gente faz primeiro? A gente lê a pergunta, né? Está correto o que se afirma em... Então, o que está correto? E eles querem saber sobre o apressamento dos fundos de investimentos. Toro, mas o que é apressamento? Apressamento significa precificar. Mas por que eu tenho que precificar uma coisa? Porque olha só, o que acontece? Quando aqui nós temos um bonequinho aqui e tudo mais, aqui ó, tem alguns bonequinhos, e eles querem botar um dinheirinho aonde? No fundo de investimentos, tá? O que acontece? Quando eles colocam esse dinheiro no fundo, eles têm que receber o que em troca? Eles têm que receber cotas. E quando uma cota é o menor pedaço do fundo, ou da classe do fundo que nós temos ali, a gente tem que saber o quê? Quanto que está valendo aquele fundo, para a gente poder saber quanto vale cada um desses pedacinhos. E aí, para a gente saber quanto é que vale, a gente chama esse cara aqui de quê? De patrimônio líquido. E o patrimônio líquido nada mais é do que os ativos que fazem a composição da classe daquele fundo descontados das suas devidas dívidas, que é o passivo. Vamos colocar que isso aqui não tenha dívida, não tenho nada de dívida, nada, zero, não pegou a alavancagem, nada disso. Só tem os próprios ativos. E aí o que ia acontecer? Eu preciso dizer quanto vale um ativo. Se eu perguntar o seguinte para você, quanto vale o imóvel que você mora? Aí você pode me dizer, nossa, Toro, vale R$1 milhão. Vale R$1 milhão, por quê? Aí, como assim por quê, Toro? Porque eu acho. Não, tem que ter um corretor, o mercado disse, blá, 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 XYZ. Perfeito. Isso é uma maneira, que é o valor de mercado. Só que se você for olhar o teu imposto de renda, você vai botar lá quanto vale o imóvel, você não coloca pelo valor de mercado. Não, Toro, não. Você tem que botar pelo valor de custo. A Receita Federal Brasileira, quando você declara os seus ativos no teu imposto de renda, o que acontece? Você lança pelo valor de custo. Então, quando você olhasse qual é o valor dos ativos que você tem, você talvez tivesse um valor muito menor do que de fato é o valor do mercado. Mas por que eu estou te falando isso? Porque aqui nós temos duas metodologias para avaliar quanto vale o teu patrimônio. Uma pelo valor de custo e a outra pelo valor de mercado. Só que os ativos de renda fixa, eles também têm uma terceira maneira. Qual que é uma terceira maneira? É o que a gente chama de marcação na curva de juros.
Por exemplo, você aplicou R$100 num lugar, numa dívida. Esse carinha vai te render quanto? 10% ao ano. Vamos dizer que é juros simples, beleza? Depois de 2 anos, eles estão te devendo 120, não é isso? Verdade. Mas imagine que agora a probabilidade dessa pessoa te pagar é quase zero. Por quê? Porque ele quebrou. Você tem uma dívida de R$120, mas se você tentar vender essa dívida para uma outra pessoa, essa pessoa não paga para você R$120. Talvez ela diga, não, eu assumo essa dívida aí, eu viro o credor do Joãozinho, mas eu vou te entregar apenas R$20. Por quê? Porque mais vale 120. Mas é que esse 120, a chance dele pagar não é alta, é muito baixa. Então, mesmo que o Joãozinho esteja te devendo 120, a probabilidade de pagar é tão baixa agora porque ele vai quebrar, ele quebrou, que eu vou te dar muito pouco. E é isso que acontece no que a gente chama de precatórios do governo. Tem muitas pessoas que têm valores altíssimos para receber, só que ela olha aquele valor e diz, não, eu venderia para outra pessoa esse precatório, essa dívida, me dá um valor bem menor aí, mas eu já recebo dinheiro hoje, porque o mercado está pagando outro valor. Então, o que acaba acontecendo, né? A CVM fala que quando essas pessoas aqui, elas não se conhecem, ou seja, é aberto ao público, os ativos devem ser marcados a mercado, marcação a mercado. Na Bolsa de Valores é muito fácil, você olha lá e diz, quanto vale a ação da Petrobras? Vê quanto está negociando hoje. Mas, por exemplo, imagina que a classe desse fundo que comprou as ações da Academia Rafael Toro, que não tem cotação na Bolsa, quanto é que vale? E aí, tem toda uma metodologia. E a Ambima, ela falou o seguinte, ó, nós vamos criar regras e procedimentos dentro da administração e gestão de recursos, né? E vamos falar sobre o apressamento nos fundos. Ou seja, quais são as regras para a gente dizer quanto vale um ativo aqui no fundo. E a primeira regra que ele fala é o seguinte, tem que fazer marcação a mercado. Agora, se este ativo não tiver marcação a mercado assim tão claro, tão facilmente, você pode ter uma metodologia clara, já descrita desde o início, né? De como vai funcionar essa metodologia para você dizer quanto vale aquele ativo. Porque o quanto vale os ativos é o que vai dar o resultado do patrimônio líquido. E o resultado do patrimônio líquido vai dar o valor da cota. E o valor da cota é o valor que este carinha vai pedir dinheiro para de volta, ou quando ele for aportar dinheiro ele vai pagar por causa desse valorzinho aqui, desse patrimônio líquido. É assim que funciona. Então são regras para a gente dizer quanto vai valer o patrimônio líquido dos fundos de investimentos. E toda vez que a gente estiver falando sobre cotista e classe ou fundo, a responsabilidade é do administrador. Então, como isso aqui é o cotista que quer saber o valor da cota, o que está acontecendo? A obrigatoriedade disso, e quem tem essa função, né, é o administrador fiduciário, tá? Então vamos lá. O administrador fiduciário é o responsável final pelo apressamento dos ativos financeiros integrantes das carteiras de investimento dos fundos sob sua administração. Verdade, né? O gestor, ele é o responsável por fazer a aquisição dos ativos e a venda dos ativos, mas não por fazer a marcação do fundo, da classe dos fundos. Mas isso aqui é verdadeiro, porque é o administrador, né? 2. O administrador fiduciário deve divulgar, no mínimo, a versão simplificada do seu manual de apressamento. É verdade, Toro, mas versão simplificada, sim. Uma maneira simples que ele vai botar lá para as pessoas poderem enxergar como que faz isso. E não uma maneira extremamente complexa que ninguém vai entender. Eles têm que ter a metodologia deles lá bonitinha lá internamente, aí muito complexa. Mas para os cotistas poderem, ele tem que enxergar como é que vai ser feito. E isso tem que ser uma versão simplificada para as pessoas poderem compreender, né? E 3, a instituição responsável pelo apressamento dos ativos financeiros dos fundos não pode adotar preços ou procedimentos de mensuração diversos quando se tratar de um mesmo ativo financeiro. É verdade, ele não pode adotar maneiras diferentes quando se trata do mesmo ativo diferente, né? Então, do mesmo tipo de ativo. Ele pode ter metodologias diferentes quando são ativos diferentes. Agora, quando é o mesmo tipo de ativo, tem que ser a mesmo tipo de metodologia. Então, ele não pode adotar, é proibido adotar preços ou procedimentos de mensuração diversos quando se tratar de um mesmo ativo financeiro. Ativo financeiro, ações. Ações é um tipo, então tem que ter a mesma metodologia para as ações. Agora, CRI é um tipo de dívida, e tipo de dívida eu posso ter uma metodologia diferente do CRI e uma metodologia diferente para as ações. Mas quando eu tratar só de ações,
Todas as ações têm que ter a mesma metodologia. Quando eu tratar do CRI ou do CRA, o tipo daquele ativo, eu tenho que ter a mesma metodologia. Agora, CRI eu posso ter um tipo de metodologia e ações eu posso ter outra metodologia, porque eles não são os mesmos ativos. Então essa terceira aqui, ela é verdadeira sim. Então a resposta para nós não tem nenhum apenas, né? Ó, não tem apenas. A resposta para nós é a nossa letra B, B de Brasil. E aí, meu time, o que acharam desse vídeo? Legal, né? Se você já fez a prova e não foi aprovado, é bem possível que essas questões aqui também tenham caído de forma bem parecida na tua prova, certo? A gente está sempre atualizando o nosso material para deixar ele mais parecido e aderente para você estudar. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o link gratuito para baixar 100 questões dos conteúdos mais cobrados na CPA 20. Não vai perder, né? Te inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações, porque a gente está sempre aqui para ajudar você a crescer na tua carreira e ser aprovado na CPA 20. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!